E aí, galera, eu sou o Zion. Partiu mais um outro vídeo? Então partiu. Esse vídeo de hoje é uma crítica ao pensamento materialista, né? E por conseguinte, o pensamento marxista, que vem dominando aí, né? Aliás, vem dominando as universidades federais e tudo mais, né? Atualmente no mundo atual, principalmente no Brasil, ser materialista é sinônimo de ser inteligente, entendeu? Então, ser inteligente é pensar dentro do conceito materialista. Vale salientar que o materialismo, né, é uma linha de pensamento assim que atingiu seu ápice com com as teorias marxistas, né? De Karl Marx, esse filósofo aqui, né? Ah, do, do século XIX, que propôs o seguinte, né? Que o mundo ele é dividido entre capitalista, né? Os burgueses e a classe proletariada. Então, chegaria a um determinado ponto que a classe proletariada ela seria tão explorada, né, que, que acabaria numa extrema pobreza, né? E essa classe ela se rebelaria. E com a rebelião dessa classe se estabeleceria o comunismo. É óbvio que isso daí não ocorreu. E mesmo assim, muitos marxistas ainda salvam essa tese, né? Os marxistas, principalmente, ah, de universidades federais, né? Enfim, né, a inteligência brasileira, né, que em sua grande maioria é formada por pessoas que ainda crê no marxismo, né? Acadêmicos, professores, pesquisadores e tudo mais, vê a realidade, né, a realidade social sobre a ótica do marxismo, mas, no entanto, nunca duvidam do marxismo. A realidade é que essas pessoas estão um tanto equivocadas. Primeiro que o marxismo, né, ele vem de uma linha de pensamento de Hegel, né, do filósofo alemão Hegel, aí do século XVIII. Então, Hegel ele vai dar origem a duas formas de pensamentos, né? O materialismo de direita, que é o nazismo, e o materialismo de esquerda, que é o marxismo. Então, tanto se você observar o marxismo quanto o nazismo, a natureza filosófica vem de Hegel, entendeu? Do materialismo de Hegel. Ah, de acordo com o materialismo, não existe nada além da matéria. Então, tudo aquilo que pode ser provado, que consegue ser provado, né, é o que está diante dos nossos olhos. Então, conhecemos a realidade pelos nossos sentidos, né? Visão, olfato, tato, audição, esses quatro sentidos. Então, no que o materialismo ele peca, pelo simples fato de ele crer que só existe o universo, né? A qual no qual estamos imerso, ele é formado por três dimensões, né? Que é altura, profundidade e largura. Então, esses materialistas, olha só, galera, como boa parte do pensamento dos intelectuais brasileiros, eles estão extremamente atrasados nesse conceito, né? Quando explicam tudo dentro da visão do materialismo, né? Hoje sabemos, por exemplo, de acordo com vários matemáticos, a própria matemática tem provado isso daí, o universo ele não é formado por apenas três dimensões, né? Altura, profundidade e largura. Você também tem a luz, que é uma quarta dimensão, que é uma quarta dimensão. E
Além do mais, entendeu? Além da luz, existem outras dimensões que já foram provadas por cálculos matemáticos. Atualmente, os matemáticos têm consenso que existem 11 dimensões, entendeu? Então, o conceito de explicar tudo sobre a base do materialismo cai por terra, entendeu? Então, não é uma forma moderna de se observar o mundo, embora, tipo assim, se tem insistido muito dentro do meio acadêmico brasileiro em enxergar o mundo apenas sobre a ótica do materialismo. Ora, existem outras dimensões, e as dimensões não são só altura, profundidade e largura, como propunha, né, o próprio Karl Marx. Na época de Karl Marx, por exemplo, a física era clássica, meu amigo, né? Os cientistas acreditavam que tudo poderia ser previsto e calculado, né, dentro dos parâmetros da física newtoniana. Então você aplicava a física newtoniana. Então, para você ver como a filosofia de Karl Marx é extremamente newtoniana e até mesmo ultrapassada, porque ele não leva em consideração a física moderna, que propõe 11 dimensões, entendeu? Então, nesse aspecto que eu digo que os marxistas, eles estão extremamente desatualizados, entendeu? E creem que a forma de pensamento deles podem explicar o mundo de forma relativamente contundente, mas não dá. Então, existe também um outro filósofo brasileiro que criticou Karl Marx. E esse filósofo pouco se fala nas universidades, principalmente federais, pelo simples fato de ter criticado o materialismo. O nome dele é Karl Popper, né? Ele viveu aí nos meados do século XX e ele definiu o que seria uma ciência. De acordo com ele, para ser científico, né, Karl Popper era austríaco, viveu em meados aí do século XX, para ele, para que algo seja científico, é necessário ser submetido ao teste, à verificação, ao que ele chamou de falsificacionismo, entendeu? Então, se eu tenho uma tese, por exemplo, né, uma tese A, para provar que essa tese A é verdadeira, eu tenho que submetê-la a experimentos. Se o experimento provar que essa tese está errada, eu tenho que trocá-la. E não foi isso que ocorreu com os marxistas. Todas as vezes que o marxismo era introduzido em determinado país, eles não refutavam a teoria. Muito pelo contrário, né? Os marxistas mudam a interpretação dizendo que não era bem assim. Entendeu? Não era bem assim. É o que ocorre, por exemplo, quando é introduzido o marxismo na China, Cuba, Rússia, dentre outros países, no qual fracassaram todos, entendeu? Mataram várias pessoas, entendeu? Eles falam, não, não é bem assim. Então, o marxismo, para Karl Popper, é uma pseudociência, porque não pode ser falseado. Então, muitas vezes também a ciência ela tem que ser aberta à crítica. E muitas dessas pessoas que defendem marxismo, eles não querem que sua tese seja aberta à crítica. É uma doutrina fechada, né? Aí você vê, como é que se diz, o Jones Manuel, né? Aí que cresceu aí nas redes sociais, esse marxista aí, né? Ele não põe a tese dele à tapa. Quando, por exemplo, ele vai discutir determinados assuntos com uma pessoa, entendeu? Ele coloca os limites na conversa, entendeu? Então, ele mesmo tem medo
de que alguém desarme ele ali e pegue ele no pulo ali que ele está falando mentira, entendeu? Então, para Karl Popper, ciência é sempre provisória. O que é isso, provisória? Todo mundo sabe que ao longo do processo da ciência, ela foi substituída por outra mais elaborada. É o caso da tese, por exemplo, de Isaac Newton. Com o tempo, ela foi substituída pela física de Albert Einstein. Então, ciência é tudo aquilo que é provisório, entendeu? E não é isso que demonstra o marxismo, infelizmente, entendeu? E o pensamento marxista, ele tem também outro ponto negativo, que é o determinismo. Você vê muito aí essa molecada aí de faculdades, ou até mesmo quando vai prestar o Enem, parte desse pessoal que faz a sua redaçãozinha do Enem, eles se baseiam no marxismo. Muitos criticam o determinismo, entendeu? Mas o determinismo de direita. O marxismo em si, ele é determinismo de esquerda, entendeu? Então a ciência ela não é determinista. A ciência atual, atualizada no tempo de hoje, não é determinista. Quando Karl Marx ele fala que tipo assim era o destino a classe proletariada tomar o governo, ele está explicando tudo sobre uma ótica determinista, entendeu? Então a classe proletariada não tomou o governo, não tem como falsear, como Karl Popper ele sugere a teoria marxista, e eles sempre jogam para o futuro, né? Talvez daqui a 10 anos, 30 anos e tudo mais, e que não é bem assim, entendeu? Não é determinista a ciência, tá? Quem estuda física sabe o que eu estou falando, né? Por exemplo, no experimento da fenda dupla, em que queria se demonstrar que a luz era corpuscular ou ondulatória, né? O que se provou ali naquele experimento? Que a luz ela pode se comportar de forma uh, é, pode tanto se comportar como uma forma ondulatória ou como corpuscular. Por exemplo, se você não observa a luz, ela se comporta como forma ondulatória, né? Pela fenda, pelo experimento da fenda. Mas quando você observa a luz, ela se comporta de forma como partícula, ou seja, né? Observando ela possui um padrão de interferência. Mas quando você não observa a luz, ela não mostra esse padrão de interferência. O padrão de interferência desaparece, meu amigo. Então isso daí cai por terra a tese de Karl Marx, entendeu? Segundo a qual tudo pode ser determinado de acordo com a matéria e tudo é previsível seguindo cálculos clássicos. A ciência moderna demonstra que é o oposto, entendeu? Então isso, galera, tipo assim, eu chamo qualquer um para discutir comigo se for marxista. Galera, marxismo não é ciência, é pseudociência. O marxismo não está de acordo com os padrões da ciência moderna, porque é materialista, determinista. E muitos marxistas criticam, por exemplo, Malthus por ser determinista, mas criticam Malthus apenas pelo fato dele ser de direita, entendeu? Mas aí o materialismo, o determinismo de esquerda é válido, entendeu? E tem também outra coisa, o materialismo não não admite que exista o espírito humano, né? Tudo é formado por matéria, tudo pode ser explicado por via da matéria. Ora, meu amigo, existem 11 dimensões, entendeu?
E fora também algum, de acordo com as teorias das cordas, né? Podem existir até mais, entendeu? Vem cá, se tudo é matéria, uma coisa para esses materialista e marxista, se tudo pode ser explicado por via da matéria, por que dois irmãos gêmeos, lembrando que irmãos gêmeos possuem o mesmo DNA, o mesmo gene, são pessoas diferentes, meu amigo? Os gêmeos, eles são pessoas diferentes, mas possuem o mesmo DNA. Agora, se você pegasse o conceito do materialismo, né, do marxismo, de que só a matéria existe, os gêmeos seriam a mesma pessoa. Então é óbvio que existe uma essência humana, né, que esteja além da matéria, né, uma consciência além da matéria. E isso o materialismo ele não admite, entendeu? Bem, galera, esse daí é o pensamento típico, né, do academicismo brasileiro. Ele refuta qualquer ideia que esteja além, né, aquém da matéria, porque o marxismo ele tem se tornado assim uma doutrina dominante no meio acadêmico. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Eu sou o Zion. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e fazer os seus comentários. Até a próxima. Bye, bye.